Boa noite a todos que estão chegando agora. Quero dizer que hoje, bem-vinda Marilda, bem-vindas todas que estão chegando. Quero dizer que hoje a live começou antes da live. Foi muito impressionante, porque no momento em que eu estava me arrumando para esta live de hoje, me veio, boa noite Jennifer, quando eu estava me arrumando para a live de hoje, me veio uma clareza, boa noite, que foi muito impressionante. É impressionante como o campo já se mostra antes mesmo de começar a live, né? Porque hoje o tema da nossa live é relacionamentos de trabalho. E quando eu comecei a me arrumar, eu simplesmente entrei num modo de seriedade. Pensei assim, hoje eu vou falar sobre trabalho, então eu preciso estar séria. Eu preciso prender o meu cabelo, botar uma roupa séria, né? Porque o assunto é sério. E daí eu pensei assim, nossa gente, mas é exatamente o contrário. A ideia da live de hoje é a gente desmistificar a nossa relação com o trabalho e a relação com as pessoas que a gente trabalha, né? Só que é muito impressionante que, pelo simples fato de eu estar falando sobre esse tema, o trabalho, me veio uma informação de que eu tinha que estar séria. Bom, gente, eu prendi o meu cabelo, tá? Tava terrível, porque eu cheguei em casa, lavei o cabelo e não tem como ficar bom o meu cabelo molhado, preso. E eu simplesmente estava me impactando com essa informação interna minha de que no trabalho eu tenho que ser séria. Eu tenho que estar com o cabelo preso, eu tenho que estar com uma roupa formal. Faz sentido, gente? E claro, cada um de vocês que está aqui trabalha em áreas totalmente diferentes. Mas a minha formação, para quem não sabe, é o direito. E o direito, ele exige, né? Quando a gente faz a faculdade... Ah, que legal que faz sentido para vocês. Quando a gente faz a faculdade de Direito, tem uma frase muito impactante no Código de Ética dos Advogados, que diz assim: o advogado deve usar roupas condizentes com a profissão. As mulheres não podem usar saias muito curtas, nem decotes e não sei o que, nananã. Então é todo um estereótipo que a gente precisa seguir. E eu acho que está correto, né, para que seja feito um ambiente de respeito, né, um ambiente em que as pessoas estejam mais formais, porque o direito exige isso, né? Então, mesmo com essa orientação, tem muitas pessoas que vão com roupas inadequadas numa audiência. E é até um desrespeito com as partes, com o juiz, né? Tu ir mal arrumada. Parece que aquela audiência não tem importância, né? Então, já começando a esse tema tão importante que é o nosso trabalho, eu convido vocês a refletirem
a como vocês olham para o trabalho de vocês, como que vocês olham para o ambiente de trabalho de vocês. Bem-vinda, Rosana. Rosana também trabalha no Ministério Público, né, Rosana? E eu estou falando da nossa postura perante o trabalho, perante o ambiente, como que a gente se relaciona com o trabalho, como que a gente se relaciona com as pessoas do nosso trabalho, né? E eu trouxe aqui vários esmaltes para mostrar para vocês, para exemplificar isso, né? Então, por exemplo, eu que sou da área do direito, eu posso olhar o meu trabalho como uma coisa séria, assim, ó. Esse esmalte, por exemplo, representando o direito, traz uma seriedade, né? Uma coisa mais sem cor, sem vida, mais séria. E essa é a percepção que eu posso ter do direito, mas que a Rosana não tem a mesma percepção. Porque cada um de nós vai ter uma percepção em relação ao nosso trabalho. Ah, que legal que tu gosta de fazer parte do Ministério Público, Rosana. Mas a Rosana pode olhar o Ministério Público assim, vermelho, forte, vibrante. E a Ana pode olhar nude, mais apagadinho. E eu posso me apagar quando eu vou para o meu trabalho, se eu vejo o meu trabalho assim, né? Eu posso achar que o meu trabalho não tem alegria, porque um lugar de seriedade não pode ter alegria, não pode ter brincadeira. E eu vou dizer para vocês que quando eu comecei, né, na carreira do Ministério Público, eu tinha esse conflito interno, assim, de não poder brincar, não poder ser descontraída, não poder ser eu, né? E a gente perde a nossa própria autenticidade, como se a gente entrasse naquele ambiente e aquele ambiente nos formatasse, sabe? Ele nos estruturasse, aquele ambiente fosse uma caixa para mim. E para eu entrar nessa caixa, eu tenho que seguir regras, padrões de comportamento, né? E hoje eu tô aqui para dizer para vocês que não é para vocês não seguirem essas regras, mas olhar para o trabalho. Cada trabalho tem uma lógica, tem um sistema, tem uma estrutura. E o quanto é importante a gente entender essa estrutura para não brigar, para não colidir, para não bater de frente com essa estrutura, né? Então, como que eu, por um lado, entro numa caixa, numa estrutura, num sistema que já existe, que já está estruturado na sociedade, por exemplo, o direito, mas pode ser qualquer área, né? Até o teatro tem uma estrutura que é não ter tanta regra, tanta estrutura, tu ter que ser mais espontâneo, ser imprevisto, ter mais improvisação, mas até isso é um modo de ser daquele trabalho. E eu posso ser uma pessoa que gosto de regras, mas gosto de ser atriz. E daí eu não vou me encaixar nesse sistema? Sim, eu posso fazer parte desse sistema, sendo eu. Como que eu vou ter autenticidade e ao mesmo tempo me adaptar a um sistema? Vocês já pararam para pensar sobre isso?
Porque uma coisa que eu vou dizer para vocês, que tanto as constelações como a experiência prática me ensinou, é que brigar com aquele sistema da sociedade, da família, do trabalho, não vai adiantar. Bater de frente não é a solução, porque eu vou me desgastar, eu vou perder muita energia, né? Eu vou entrar em conflito com aquilo que já existe. E uma das coisas que me chama muita atenção em relação às constelações e em relação ao trabalho é a lei, né, que eu chamo de força do amor, que se chama ordem. Sejam bem-vindas todas que estão entrando. Kelly, sejam bem-vindas. Convidem as pessoas que vocês acham que possa fazer sentido assistir essa live hoje. Mandem um aviãozinho para essas pessoas, né? Que ainda tem muita coisa por vir. E essa lei, né, essa força do amor que a gente trabalhou em janeiro, bem especificamente, chamada ordem, ela nos diz que existe uma ordem, existe uma organização em todos os lugares e principalmente no universo no qual a gente está inserido. E é muito importante a gente entender essa ordem e entender o nosso lugar. Qual é o nosso lugar nessa ordem? Então, gente, vamos imaginar um exemplo prático, tá? Constelações na prática. Digamos que hoje eu começo num emprego novo, um trabalho novo, tá? Quando a gente começa numa empresa, num serviço público, em qualquer trabalho, em qualquer organização que já existe, nós somos os últimos a chegar, né? Naquele momento. Eu posso ter toda a competência técnica, né, para fazer aquele trabalho, eu posso ter mestrado, doutorado, ser o bambambam, né, pode ser o CEO daquela CO, né, daquela baita empresa, mas mesmo assim eu tô chegando naquela empresa naquele momento, eu tô sendo a última a entrar, né? Bem-vinda, Raquel. E daí o que acontece? Bem-vinda, Grace. Eu sou a última a entrar e eu quero simplesmente mudar todo o sistema. Eu quero coordenar aquela empresa. E às vezes a pessoa entra realmente com um cargo de coordenação daquela empresa, né? De liderança. E não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre respeito. Quando eu entro num lugar novo, num lugar de trabalho, a minha postura precisa ser, né, para entrar nessa ordem, para ter harmonia, é uma postura de respeito. Por quê, gente? Porque o Bert Hellinger observou as relações humanas, os relacionamentos, e ele observou que quem chegou antes tem uma ordem de precedência.
E quem chega depois respeita quem chegou antes. E isso é uma ordem que também existe na nossa família. A última filha respeita a primeira. A última filha, o último filho, respeita os pais, respeita os avós, respeita os ancestrais, né? E o que acontece, gente, que desequilibra a nossa vida na família e no trabalho? É quando a gente entra num trabalho ou quando a gente está na nossa família ocupando um lugar que não é o nosso. Então, por exemplo, e vão fazendo perguntas, tá, gente? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Por exemplo, eu sou a última filha, mas eu quero ser a primeira. Eu quero mandar na primogênita. Eu quero mandar nos meus pais. E quantas crianças a gente vê que mandam nos seus pais? Que são pequenos ditadores, porque aqueles pais quiseram tanto aquele filho e a gente não sabe as circunstâncias de vida de cada família, que quando aquele filho nasce, ele vira o centro, ele vira o sol daquele sistema solar. E ele estrutura todo o sistema, organiza toda a família, e toda a família se submete àquele sol. Só que aquele sol chegou depois, ele não é um sol, ele é uma estrela. O sol é que deveria estruturar as estrelas, os planetas, e não o contrário. Então, gente, para a gente falar sobre relações de trabalho, tanto o nosso relacionamento com o trabalho em si, como o nosso relacionamento com os colegas de trabalho, o essencial que a gente precisa no sentido de ter ordem, né? Não como uma regra fixa, mas o essencial que é importante nós olharmos é o respeito. O respeito entre as pessoas e nas relações. E se eu cheguei depois, eu respeito quem chegou antes. Não interessa o cargo que eu estou ocupando. Eu posso entrar numa empresa hoje e ser a diretora da empresa, mas se eu não respeitar, tratar com dignidade aquela pessoa que está lá no chão da fábrica, tratar com desprezo aquela pessoa, não ter respeito por cada célula daquele organismo vivo, eu não vou ter sucesso nessa empresa. Porque o sistema não vai gostar de mim, o sistema não vai me aceitar, o sistema vai entrar em conflito comigo. Faz sentido, gente? Comentem aí se vocês têm alguma experiência de trabalho, se vocês já vivenciaram isso. E eu comecei essa live assim, falando inicialmente sobre a nossa relação com o trabalho. Então para refletir um pouquinho e pensa como que você, em primeiro lugar, como que você olha para o seu trabalho. O seu trabalho é um sacrifício, o seu trabalho é aquilo que você ama fazer, que te dá um brilho no olho, que tu acorda empolgada para trabalhar, para criar, para fazer mais, para fazer diferente, né? Que bom, Liette, que está fazendo sentido, seja bem-vinda. Que bom, Rosana.
Porque assim, gente, sempre que eu falo em constelações na essência, eu dei esse nome justamente porque é com a intenção de um retorno à nossa essência, de um retorno a quem nós somos, qual é a minha identidade, o que eu nasci para fazer, o que me realiza nessa existência, o que eu estou fazendo aqui. Por isso que ali na minha frase, ali na minha bio, eu digo assim: ajudo pessoas a descobrir a sua essência, não, a descobrir o sentido da sua vida em uma jornada em direção à sua essência. Então, o sentido da nossa vida, muitas vezes, está coberto. Está cheio de casca, que nem uma cebola, que a gente foi colocando a partir daquilo que a gente acredita que deveria fazer, do trabalho que a gente deveria exercer. A gente foi colocando um monte de máscara, um monte de coisa em cima daquilo. Bem-vinda, Nanda, que alegria te ter aqui. E muitas vezes aquilo que faz sentido para a nossa vida está coberto. E eu preciso descobrir aquele sentido. E eu só consigo descobrir o sentido da minha vida quando eu sei quem eu sou. Quando eu tenho uma mínima noção do que eu gosto de fazer, do que me realiza. E a Nanda entrou aqui agora, minha amiga querida, né? E a Nanda é uma pessoa que me inspira, porque ela sempre buscou muito a realização dela. Ela fez várias faculdades, né, Nanda? Vou te expor aqui um pouquinho, já que tu entrou, para enriquecer essa live. Ela fez jornalismo, depois ela se empolgou, fez direito, hoje trabalha com tudo isso e mais um pouco, né? Porque nós somos a bagagem de tudo que a gente estudou na vida. E é tão bonito isso, é tão rico isso, que hoje eu vejo o quanto o direito me ajuda a ser a consteladora que eu sou. Sabe, Nanda, é muito bonito isso, porque outro dia mesmo no encontro de constelação aqui em Agudo, a gente fez uma constelação que tinha a ver com justiça, que tinha a ver com direito. E a minha bagagem no direito me faz olhar para a justiça e para a injustiça de uma forma que talvez outra consteladora que nunca estudou direito não tenha o mesmo olhar, da importância que é uma ferida da injustiça, por exemplo, na vida de uma pessoa, né? E a Nanda botou: nós somos a soma de cada experiência que tivemos. Exatamente. Bem-vinda, Pamela. E daí, gente, muitas vezes, o que acontece? A gente escolhe a nossa profissão muito cedo, né? Com 18 anos eu tive que escolher, tá, o que tu vai fazer, afinal, né? E eu escolhi o direito. E obviamente eu escolhi o direito muito baseada nas minhas feridas, nos meus complexos, nos meus estereótipos, na influência familiar, do meu sistema familiar, né? E aos poucos eu fui descobrindo
o papel do direito na minha vida, como que eu me relaciono com o meu trabalho, com o direito. E para mim foi muito rico e fez muito sentido para mim quando eu descobri o como, que não é o que eu faço, mas como eu faço. Não interessa se tu trabalha numa padaria ou se tu trabalha num tribunal. Bem-vindo, João, ó, mais um advogado aqui, querido. Não interessa onde eu trabalho, mas o como eu faço o meu trabalho. Porque a minha bagagem interfere na forma como eu vejo o direito, como eu olho para a justiça, como eu vejo a injustiça, como eu olho para a violência, como eu olho para tudo através da minha percepção. E antes de conhecer as constelações e antes de entender o sistema da sociedade, o sistema familiar, o sistema no qual eu estou inserida, eu brigava com direito, brigava com direito, era rebelde, como se o direito fosse uma pessoa, né, que eu personalizei ali, e eu muitas vezes não aceitava aquela persona que eu fiz do direito. Às vezes por um professor que eu tive, que eu vi com um advogado que não prestava, né? Aquela velha máxima do advogado não presta. Tem tanta crença, às vezes, no nosso trabalho e no trabalho de cada um de vocês, né? Ou dentro da família. Ah, essa profissão não dá dinheiro. Mas, gente, se aquilo tu nasceu para fazer, tu vai fazer de uma forma tão única, tão tua, tão diferente, que tu vai ganhar dinheiro. Porque a abundância, ela vem quando a gente faz algo que tem a ver com a nossa essência. E não faz algo pelo dinheiro. A gente faz aquele nosso trabalho como uma contribuição para algo maior e para minha realização em primeiro lugar. Primeiro eu preciso me realizar com aquilo. E quando eu vejo, eu estou contribuindo com as pessoas através do meu servir, do meu serviço, né? Então, conforme eu fui entendendo a minha relação com o direito, a minha relação com o trabalho, eu mudei o como. Não foi o direito que mudou, não foi o Ministério Público que mudou, foi a Ana. Foi a minha forma de ver o Ministério Público, foi a minha postura perante ele, foi a minha postura perante as constelações. Eu posso dizer para vocês que a forma que eu tenho de constelar é só minha. Ah, mas Ana, tu tá sendo arrogante agora, né? Só tu vai constelar desse jeito? Sim. Porque não tem outra Ana igual a mim, então só eu vou fazer o meu trabalho do jeito que eu faço. Só o Alex vai fazer o trabalho dele do jeito que ele faz, né, Alex? Seja bem-vindo. Bem-vinda, Karina. Então, cada um de nós é único. Ninguém vai fazer, né, o trabalho do Leonardo como o Leonardo. Bem-vindo, querido. Ainda mais o Leonardo que tem um trabalho tão autêntico, né? Que trabalha com arte através da barbearia. Tá certo, Leonardo? E o que acontece, gente? Nós temos muitos estereótipos também em relação ao nosso trabalho. E como que a gente vai ser autêntico
se a gente olhar para o nosso trabalho como algo pré-estabelecido, como se fosse uma forma que me estrutura, que eu não posso fazer de uma forma autêntica. Ai, que legal, Léo. Bem-vindo aqui. Então, aos poucos, durante a minha jornada, eu fui entendendo como a Ana faz o trabalho dela dentro do Ministério Público. E aí vem uma palavra muito importante da nossa relação em relação ao trabalho e também aos colegas de trabalho. O quanto nós estamos dispostas e dispostos a nos adaptarmos. Nos adaptarmos a um sistema que já existe, sem nos corromper, sem nos vender, sem nos formatar, sem nos colocar numa caixa, mas entender que existe um sistema, se adaptar a ele e fazer do meu jeito, dentro das regras, mas do jeito único da Ana. Bem-vinda, Michele. Do jeito único da Fernanda, do jeito único da Débora. Bem-vinda, Débora. Do jeito único da Michele. Então, se tem alguma coisa que eu gostaria de que vocês saíssem dessa live compreendendo, né, em relação a essa ordem que as constelações falam, é respeito e adaptação. Respeito e adaptação. Existe um sistema familiar, existe um sistema jurídico, existe um sistema institucional, existe algo, regras que são feitas para que um sistema funcione. Eu posso entender essas regras, me adaptar não no sentido de submissão, mas no sentido de não bater de frente, de não querer que a minha vontade se imponha, de não querer que o todo se adapte à parte. Não, agora a Ana entrou no Ministério Público e o Ministério Público tem que se adaptar a mim. Opa, mas que pessoa especial, toda uma instituição vai se adaptar a mim? Não, né? Se eu quero trabalhar nessa instituição, eu preciso me adaptar a ela. E a partir dessa adaptação, a partir desse respeito, fazer o meu trabalho de uma forma única, mas sem desequilíbrio, respeitando aquele sistema e respeitando as pessoas que fazem parte dele. Porque a gente sabe que a gente, num ambiente de trabalho, nem sempre todo mundo vai gostar da gente. E a gente também não é obrigado a gostar de todo mundo. Mas a gente tem sim uma regra, obrigação, não sei, mas a gente tem uma necessidade maior, talvez seja essa palavra, de respeito. Eu respeito você e você me respeita. Mas se eu não respeito, eu também não vou ser respeitada. Então também é uma questão de respeito, de adaptação e de humildade.
Não interessa quantas formações eu tenho, a minha capacidade técnica, se eu tenho, sei lá, doutorado. A humildade não pode faltar. Porque é a humildade que me torna humana. E quando a gente trabalha em qualquer lugar, a gente trabalha com seres humanos. Trabalha também com tecnologia, com muitas máquinas, computadores, mas atrás de tudo isso, o fundo de tudo isso, existem seres humanos que estão ali, precisando do nosso trabalho. E no direito, eu gosto muito de ressaltar que o direito visto de uma forma humana é o direito que vê o ser humano que está atrás daquele processo. Não é só mais um número. Tem um ser humano ali que sente que a vida dele vai ser determinada, né? Em relação... Eu estava limpando aqui a câmera e botei o dedo. Bem-vinda, Kátia. Faz sentido, gente? Então, em relação ao trabalho, o quanto é importante a gente encontrar aquele trabalho que tem a ver com a nossa essência, mas principalmente se relacionar bem com esse trabalho, se relacionar bem com as pessoas do nosso trabalho, ter um ambiente harmonioso de trabalho. Às vezes com o cliente, se tu é um empresário e lida com o público, o quanto é importante o respeito, a humildade, a dignidade desse trabalho, as trocas. E como eu sempre brinco, nem Jesus agradou a todos, né? Então a gente também não vai agradar. Mas o respeito nas relações não pode faltar. É essencial. E se eu sei qual é o meu lugar, eu faço o meu trabalho a partir desse lugar. E eu também respeito o lugar do outro, eu não invado o lugar do outro. E é tão engraçado, né? Porque antes de começar a live, gente, tinha várias coisas que eu ia falar. Várias coisas que eu ia falar sobre relacionamento entre colegas, relacionamento entre funcionário e chefe, relacionamento do líder com o funcionário, com o colaborador. A minha ideia nessa live era falar sobre os relacionamentos entre as pessoas, mas depois que eu abri a live, essa questão de como eu olho para o direito, de como eu olho para o trabalho, de como eu olho para as constelações, mudou o viés da live. O viés da live virou a nossa relação com o trabalho e não com as pessoas do trabalho. Mas tudo isso é relação, é relacionamento. E eu acredito que o nosso saber fazer, né, ele tá ligado ao nosso ser. Se eu não sei quem eu sou, não adianta eu só fazer. Porque esse fazer e esse ter, né,
precisa do ser. E é tudo junto. O ser, o ter, o saber fazer. Porque nós somos uma coisa só. E se eu olho para o meu trabalho de uma forma ruim, eu também vou olhar para os meus colegas de trabalho de uma forma ruim. Mas se eu amo o que eu faço, isso também reverbera. Resumindo, tudo é uma questão de vibração, tudo é uma questão de frequência, né? E é muito interessante a gente pensar sobre isso e pensar em como a gente escolhe, qual a perspectiva, como que eu decido olhar para o meu trabalho. O meu trabalho é só a forma de eu me sustentar? Faz sentido, gente? Ou o meu trabalho é realmente o meu projeto de vida? O que eu nasci para fazer? Aquilo que me dá o brilho no olho, que eu acordo de manhã empolgada. Como é a minha relação com o meu trabalho? Então, se vocês saírem dessa live hoje refletindo sobre isso e refletindo que não é o trabalho que vai mudar, mas é a tua postura em relação a ele, não é o trabalho que precisa mudar e se adaptar a ti, mas como que tu te adapta ao teu trabalho, como que tu olha para o teu trabalho, eu já estou feliz. Se vocês hoje pararem para pensar sobre isso, pensar no lugar de vocês em relação ao trabalho. Qual é o meu lugar aqui, aonde eu estou inserido? E eu estou fazendo o meu papel ou eu estou fora dele? E eu estou fazendo o papel de outra pessoa, estou no lugar de outra pessoa, estou numa desordem. Porque essa desordem no trabalho eu vou levar para casa. Ou se a desordem está na família, eu vou levar para o trabalho. E as nossas desordens no nosso sistema familiar se repetem no ambiente de trabalho. Eu reproduzo no ambiente de trabalho aquelas relações que eu tenho na minha família. Só que eu não me dou conta, eu projeto a minha relação, posso projetar a minha relação com meus pais nos chefes, né? Se é uma empresa, por exemplo, chefiada por um casal, eu posso ver aquela chefe como se fosse minha mãe, o chefe como se fosse meu pai, mas eles não são meus pais. E se eu não entendo o meu relacionamento com meus pais e entro em colisão com eles e não aceito eles, é bem provável que eu também vou fazer isso no trabalho. Então esse tema ele é muito rico, tem muita coisa para falar sobre isso, né? E ao mesmo tempo ele é simples. E hoje o que eu mais quero colocar para vocês, que veio esse viés hoje, não sei porquê, mas o campo ele traz as informações conforme também a vibração de vocês, né? E casualmente entrou várias pessoas do direito aqui, achei muito interessante isso. Mas hoje a essência dessa live é exatamente isso. Como que eu me relaciono com o meu trabalho? Como que eu olho para o meu trabalho? E compreender que não é o trabalho o problema, mas sempre
a partir de mim, porque eu sou a medida de todas as coisas, como dizia Parmênides, né? Parmênides não, Protágoras. Ó, já estou até trocando os filósofos hoje. Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas, então eu meço a minha realidade a partir de mim. E eu entendi isso na prática, porque durante muito tempo eu achava que o Ministério Público tinha que mudar, que o Ministério Público era injusto em algumas questões, que o Ministério Público era isso, era aquilo, aquilo outro. E na realidade, eu entendi que quem tinha que mudar era eu. Era a minha postura em relação ao Ministério Público, em relação ao direito. E eu entendi isso quando eu conheci o direito sistêmico, quando eu conheci as constelações, né? Faz sentido, gente? Se vocês tiverem algum exemplo prático da vida de vocês, por favor, compartilhem aqui, né? A Kátia, minha colega querida, entrou também, que também veio do direito, advogada, e a gente fez a formação em constelação e direito sistêmico juntas. E eu me lembro muito do caso da Kátia e de vários colegas que fizeram a formação conosco, que era uma vontade, né, de várias pessoas de largar o direito, por uma frustração em relação ao direito. E na realidade, o problema não era o direito. O problema era como a pessoa estava olhando para o direito, como que ela estava fazendo o seu trabalho, né? Que muitas vezes, principalmente, né, as advogadas, né, mulheres, se colocam muito como mães dos seus clientes. E entram numa desordem geral, porque elas entram no sistema do cliente, se colocando num lugar que não é delas. E daí o direito é o problema. Não! É tu que precisa olhar para o direito de outra forma e trabalhar de outra forma. Ok, nesse processo eu sou advogada, não sou mãe da minha cliente. As questões que ela, psicológicas, emocionais, ela precisa trabalhar com a mãe dela, ela precisa trabalhar com um psicólogo, mas eu vou ser advogada. Então tu chama a cliente para o adulto e diz para ela: olha, juridicamente tu tem tais e tais e tais opções, o que que tu quer fazer? Tu sai daquele lugar de mãe que vou cuidar de ti, vou resolver todos os teus problemas, ai coitadinha, tu é tão pequenininha, né? E na realidade tu tá enfraquecendo a tua cliente, tu tá diminuindo a tua cliente, por tu tá num papel que não é teu. Então, como que tu te relaciona com a tua cliente? Essas são as relações de trabalho. Como que tu te relaciona com o direito? Porque é fácil a gente culpar o direito, culpar a psicologia, culpar não sei quem, né? Mas é a gente que faz o nosso trabalho, do nosso jeito, da nossa postura, da nossa forma de olhar. E o Leonardo botou assim, ó: por mais que foi citado o exemplo do direito, me identifiquei na minha área, que é a estética. Ai, que legal, Leonardo. Porque para mim é muito mais fácil falar exemplos do direito, né? Então, adaptem a área de vocês, né? Vocês entendem aquele sistema, por exemplo, o sistema da estética, não briga com aquele sistema, porque aquele sistema é um sistema que está posto na sociedade, te adapta aquilo ali, sim, mas não perde a tua essência. Ok, agora eu vou fazer do meu jeito, que não é melhor nem pior do que ninguém, mas é
o jeito único do Leonardo fazer, né? E isso vai te trazer a realização. Não adianta sentar e dizer, o direito é o culpado dos meus problemas, o direito, porque a gente terceiriza, coloca no outro o problema, coloca na instituição, na justiça, né? E na realidade o problema não está aí, o problema está na minha postura perante o meu trabalho. Como que eu me relaciono com o meu trabalho? Eu valorizo o meu trabalho e me valorizo perante as pessoas que buscam o meu trabalho? Porque às vezes eu digo que os outros não valorizam o meu trabalho, mas eu não valorizo a mim mesma. Eu tenho lá no fundo uma ferida do desvalor. E digo que é o meu cliente que não quer pagar o que eu cobro, ou que eu não posso cobrar porque, né? Não sei. A questão é como que eu me relaciono com o meu trabalho. E se eu tenho uma relação com o direito, com a estética, com qualquer área, e aquilo não me realiza, talvez eu tenha que mudar de área. Talvez eu tenha que ir para me descobrir a minha essência, descobrir o que eu nasci para fazer. Mas o problema nunca está fora, ele está dentro. E a solução também não está fora, está dentro. As nossas respostas estão dentro da gente. Então, o que é o autoconhecimento? É eu olhar para dentro de mim. Não é a consteladora que vai dizer o que eu devo fazer. Ela vai me conduzir a entender o meu inconsciente para eu poder tomar decisões diferentes, fazer escolhas diferentes. Porque se eu quero um resultado que eu nunca tive, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Faz sentido, gente? Se eu fizer sempre a mesma coisa, eu vou ter sempre o mesmo resultado. É lógico? Então, gente, hoje, nesses relacionamentos, em relação ao trabalho, eu poderia falar muito tempo sobre isso, mas eu acho que a essência já foi dita e eu vou repetir para a gente fechar essa live. Para quem entrou depois, para quem vai assistir depois no YouTube, né, a gravação dessa live. A essência do que eu quero transmitir para vocês hoje é: como está a sua relação com o seu trabalho? Como você se relaciona com o seu trabalho? E que reverbera também nas pessoas do seu trabalho, né? Como que você vê o seu trabalho? Não é o seu trabalho que precisa mudar a se adaptar para você. É você que precisa se adaptar àquele sistema, entender qual é o seu lugar dentro daquele sistema e buscar a sua autenticidade, o seu modo único de fazer aquilo que você faz. Seja no direito, seja na estética, né, Léo? Seja em qualquer área que você trabalha. Como que eu vou fazer respeitando aquele sistema, não entrando em colisão, porque o sistema te engole se tu briga com ele, né? Se tu bate de frente, e tu não vai te realizar, tu só vai ficar frustrado, colocando culpa no sistema, dizendo que a tua infelicidade é responsabilidade do sistema e na realidade é tua, porque tu é a única pessoa responsável pela tua felicidade, pela tua realização.
pela forma que tu te coloca perante a vida. É uma postura em relação ao teu trabalho, a forma como tu vê o teu trabalho e tu te relaciona com ele. Então, gente, é um assunto profundo. Eu espero ter tocado a essência dele para vocês, que é o como que eu me relaciono, né? Não interessa o que eu faço, mas como eu faço aquilo, do meu jeito, com a minha identidade, da minha forma única de fazer aquilo. E saber, tendo essa clareza de que é um relacionamento, é uma relação que eu preciso nutrir, cuidar, ter respeito, dedicação, humildade. Humildade para aprender, para inovar, para fazer diferente, para errar e fazer de novo, buscando sempre a nossa realização, a nossa essência, a nossa forma única de contribuir com esse todo, com essa sociedade, com esse planeta. Então, muito obrigada por todos que estiveram aqui. Um beijo, boa noite e, como eu sempre digo, vem comigo que no caminho eu te explico. Boa noite, gente. Tchau, tchau.